Senhoras e senhores, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial. Convido para compor a mesa as autoridades a seguir. Excelentíssima Senhora Deputada Estadual, autora do requerimento que ensejou a presente sessão especial, Deputada Dirce Ardenscheider. Excelentíssimo Senhor Desembargador, Excelentíssimo Senhor Desembargador Cid Goulart, neste ato representando o Senhor Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor Rodrigo Colasso, e o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ruesler. Excelentíssimo Senhor Prefeito do município de Palhoça, Camilo Nazareno Martins. Magnífico reitor da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, professor Mauri Luiz Hertz. Senhor, autor da obra Ivo Silveira, Passos do Estadista, professor Celestino Saquete. Senhora Elizabeth Silveira Brandalize, filha do homenageado. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão especial foi convocada por solicitação da senhora deputada Dirce Ardenscheider e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em comemoração ao centenário de nascimento do governador Ivo Silveira in memoriam. Neste momento, teremos a interpretação do hino nacional pela Banda da Polícia Militar, regida pelo maestro subtenente Marcos César Viana.
Cumprimentamos e saudamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor deputado federal Décio Lima, excelentíssimo senhor deputado estadual, deputado Gelson Merizio, excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça, Jaime Machado Júnior, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, no período de 1991 a 1992, Otávio Gilson dos Santos, excelentíssimo senhor prefeito do município de Tubarão, Juarez Ponticelli, e também prefeito do município de Tubarão e presidente da Assembleia Legislativa no período de 2013 desta Casa. Excelentíssimo senhor ex-presidente da Associação Catarinense de Medicina, Dr. Murilo Capella, neste ato representando o senhor presidente Ademar Paes Júnior. Senhor presidente do Conselho de Administração da Celesc, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina no período de 1994 a 1993, Pedro Bittencourt Neto. Senhor vereador Rosinei Horácio, neste ato, representando o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Palhoça, vereador Fábio Coelho. Senhor presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no período de 1979 a 1980, senhor Moacir Bertoli. Senhor Relações Públicas da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, jornalista Manuel Timóteo de Oliveira, neste ato, representando o senhor presidente em exercício, Rodrigo Rossoni. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Palhoça, Amaro José da Silva Júnior. Excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Wilson Vandal. Senhor presidente do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, Dr. Nelson Crisarte. A seguir, teremos a apresentação do documentário Ivo Silveira, Centenário do Nascimento. Eu não fiz outra coisa na vida a não ser fazer política. Então, não tinha hora de chegar, não tinha hora de sair. Quando os meus filhos estavam estudando, demorava na Palhoça, passava às vezes 3, 4 dias que não os via, a não ser dormindo. Advogado formado pela Faculdade de Direito de Santa Catarina, Ivo Silveira foi eleito prefeito de Palhoça aos 29 anos de idade. Logo, expandiu a atuação política para todo o estado. Em 1951, assumiu como deputado estadual, cargo que exerceu por 4 mandatos consecutivos, tendo sido presidente do parlamento 3 vezes. Em seguida, foi eleito governador do estado para o período de 1966 a 1971. Simbólica entregue pela rainha do cinquentenário. Eu acho que ele foi um grande governador. Foi governador num período muito conturbado da nossa história, na época da Revolução. Acho que ele procurou fazer o melhor que podia dentro daquele momento, que não foi um momento fácil, né? Quem sabe de história sabe que não foi um momento fácil. Ele deixou uma marca de homem de pacificação, um homem digno, um homem honesto, que, graças a Deus, ele saía à rua, não tinha um inimigo. Ele se dava com todo mundo. Adversários, sim. Inimigos, nunca. Tínhamos uma disputa homérica dentro do plenário. Mas desde cedo nós nos afeiçoamos como amigos. A Assembleia, que ficava no centro da cidade, pegou fogo no 3º mês da minha gestão.
e foi removida para um quartel e ele construiu a nova Assembleia. Teve esse grande mérito. Ele tinha um grande orgulho de ter sido governador, claro, mas principalmente deputado, né? Ele era um homem extremamente democrático, né? E para ele a sede o legislativo em si, né, é na verdade o órgão que representa a democracia, né? Qualquer regime vai ter o judiciário e o executivo, né? Mas a democracia precisa do legislativo. Ele ficava muito honrado de poder ter entregue, principalmente durante um regime de exceção, que foi o regime militar no Brasil, né, em que se fechava a Assembleia, né, e ele entrega uma sede nova para Santa Catarina, que até está aí hoje. Ivo Silveira chegou ao governo em plena ditadura militar. Os partidos foram extintos e criados a Arena e o MDB. Um decreto presidencial revolucionário cassou o mandato do vice-governador Francisco da Linha. Para o lugar dele, os militares indicaram que fosse eleito de forma indireta Jorge Bornhausen, que não tinha idade suficiente para assumir o cargo. A solução dada ao problema pelo governador foi mudar a Constituição. Eu tomei uma posição que causou estranheza realmente a muita gente, mas eu tomei uma posição escorada na decisão do partido e no compromisso que eu havia assumido. Santa Catarina perdeu Ivo Silveira em 2007, quando o ex-governador tinha 89 anos de idade. Nas inúmeras entrevistas que deu ao longo da vida, deixou registradas as obras e principais ações que realizou como homem público. Nós fizemos um plano de educação com técnicos do Estado, todos daqui. E fiquei muito satisfeito porque este plano foi amplamente elogiado pelo Ministério da Educação. E criamos também o ensino profissionalizante. Realmente é muito importante que não prepara apenas o cidadão para a universidade, prepara para a vida, né? Profissionalizante. E fiz 3.000 salas de aula. Né? Foram inúmeras realizações, sempre tendo ao lado a companheira, Dona Zilda. Ela foi um suporte extraordinário na minha vida. Eu não gostava muito de solenidade, etc., mas ele me ajudou muito. A esposa, que morreu em 2014, aos 93 anos de idade, ensinou os filhos a valorizarem a trajetória do pai que viveu para a política. Quando eu me casei, eu fui fazer os convites e tudo certo. E daí perguntei, pai, quantos convites eu posso fazer? Ele disse, você vai entregar para as suas testemunhas, somente. Porque eu sou político, sou candidato e se eu fizer uma festa, terão que vir todos ou não virão nenhum. Então, essa era a maneira dele passar para a gente, depois de tempo que a gente foi entendendo, que nós tínhamos um pai e que era muito mais do que um político. Que era um pai que nos ensinou o que é certo, o que é errado, a humildade, que eu acho que era muito do meu pai. Era uma personalidade admirada por familiares e amigos. Nos apoiava em tudo, nos aconselhava, de fino trato, uma pessoa muito tratável. Ele era um igual e não um superior. O ex-governador, que completaria 100 anos em março de 2018, deixa inúmeras obras como legado. Mas deixa também um exemplo de homem público, definido em uma única frase pelo grande amigo já falecido Armando Calil. Ivo Silveira foi um homem sem medo de fazer o bem e sem coragem para fazer o mal. Alguns erros deve ter cometido, talvez alguma injustiça involuntária, porque o poder é uma coisa muito séria, você precisa tomar muito cuidado. O poder é muito difícil de você exercer, precisa não ter vaidade. Mas, se alguns erros com alguma injustiça, ao longo desses anos todos, há 30 anos que isso aí já deve ter sido perdoado, né? E se não, então eu peço que perdoe.
registramos e agradecemos ainda a presença do senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina no período de 2005 a 2009, senhor Júlio Garcia. Senhor governador, no período de 1990 a 91, senhor Cacildo Maldaner. Senhor presidente do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina, o CIASC, senhor Ivan César Ranzolin. A seguir, convido para fazer uso da palavra a eminente deputada Dirce Ardeixaide, que vai falar em nome dos parlamentares. Uma saudação ao nosso presidente dessa sessão, deputado Silvio Drevik, excelentíssimo senhor desembargador Cid Goulart, excelentíssimo senhor prefeito do município de Palhoça, Camilo Martins, magnífico reitor da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, professor Mauri Luiz Herder, senhor e autor da obra Ivo Silveira, Passos do Estadista, professor Celestino Sacchetti, senhora Elizabeth Silveira Brandalize, filha do nosso querido homenageado, senhoras, senhores, uma saudação muito especial à família do nosso governador Ivo Silveira, aqui presente. Enfim, todos que estão nos acompanhando, as autoridades, os nossos parlamentares, vi aqui o deputado Merizio também, representando nosso parlamento, nosso senador Cacildo Maldaner, uma saudação muito especial a todos, amigos do nosso governador saudoso Ivo Silveira. Essa sessão é a sessão especial ao centenário do nascimento de uma grande liderança política do município de Palhoça, um ex-governador que marcou sua gestão por inovações na administração do Estado, que antes foi prefeito do seu município, ocupou espaços importantes nesse parlamento por vários mandatos, funções executivas no governo estadual, foi conselheiro do Tribunal de Contas, enfim. Para falar de Ivo Silveira, o nosso tempo é pouco. Mas quando reverenciamos a memória de um líder, talvez o mais importante seja valorizar a sua condição humana. E aí devemos lembrar sua habilidade política, sensibilidade e inteligência. Mas, mais do que tudo, a condição de homem do bem, que deixou sua marca entre seus vizinhos, as pessoas de sua cidade, os amigos, os correligionários e mesmo entre os adversários. Ivo Silveira sempre foi um cidadão respeitoso, íntegro e do bem, uma pessoa que se relacionava com o próximo de forma fraterna, e isso é condição que devemos valorizar, mais do que tudo, um homem e uma mulher que opta pela carreira política. Quando um homem é lembrado depois de sua morte, quando a família e os seus amigos vêm a esta casa, a Assembleia Legislativa, para reverenciar sua memória no dia em que comemora o centenário de seu nascimento, é porque ele deixou um caminho de fé no futuro, pavimentado por atos
e gestos que marcaram as pessoas que o conheceram. Fernando Pessoa já dizia: o homem é do tamanho dos seus sonhos. Por isso, devemos reafirmar a grandiosidade do vulto político de Ivo Silveira, pois ele sonhou com uma Santa Catarina maior e melhor e alcançou seus objetivos em sua época. Agradeço a todos que estão nessa noite prestigiando essa sessão solene e, mais uma vez, parabéns aos familiares do nosso eterno palhocense Ivo Silveira. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, deputada Dirce Ardechide, autora do requerimento que ensejou a sessão. A seguir, convido o mestre de cerimônias para discorrer sobre o homenageado desta noite. Senhoras e senhores, uma boa noite. Neste momento, o Poder Legislativo Catarinense, em sessão especial, presta homenagem ao centenário de nascimento do governador Ivo Silveira in memoriam. Ivo Silveira nasceu em Palhoça no dia 26 de março de 1918, filho de Vicente Silveira e de Lídia Sanseverino Silveira. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Santa Catarina, foi um dos fundadores do Partido Social Democrático, PSD, organizado em Santa Catarina em junho de 1945. Em novembro de 1947, elegeu-se prefeito de Palhoça e, em outubro de 1950, deputado estadual em Santa Catarina pelo PSD. Empossado em fevereiro de 1951, foi reeleito em 1954 e em 1958, sempre na legenda do PSD, do qual foi líder da bancada e líder também do governo durante a gestão de Celso Ramos. Reeleito em outubro de 1962, foi presidente da Assembleia Legislativa de 1963 a 1965. Nessa condição, substituiu interinamente o governador Celso Ramos durante o mês de junho de 1963. Em outubro de 1965, elegeu-se governador de Santa Catarina e, poucos dias após as eleições, o ato institucional número 2, de 27 de outubro de 1965, que extinguiu os partidos políticos e instaurou o bipartidarismo no país, Ivo Silveira filiou-se, então, à Aliança Renovadora Nacional, a ARENA. Em 31 de janeiro de 1966, deixou a Assembleia Legislativa e assumiu seu mandato de governador. Durante seu governo, deu assistência ao cooperativismo, contribuindo para o funcionamento e desenvolvimento da Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado de Santa Catarina. Para favorecer a produção agropecuária, importou reprodutores estrangeiros e criou o Fundo de Desenvolvimento da Pecuária e o projeto de fruticultura de clima temperado. Criou também a Companhia Catarinense de Telecomunicações para melhorar e explorar industrialmente o setor em nosso estado e, em convênio com o governo federal, ampliou a rede de abastecimento de água da capital e expandiu o programa de eletrificação rural. Além disso, reorganizou a Secretaria de Segurança Pública, fundou a Escola de Polícia, iniciou a construção da sede da Assembleia Legislativa, conseguiu a instalação da Caixa Econômica Federal no nosso estado e transferiu temporariamente, em 1969, a sede do governo estadual de Florianópolis para São Miguel do Oeste. Em março de 1971, deixou o governo do estado, sendo substituído por Colombo Salles. Em outubro do mesmo ano, foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, do qual se aposentou em outubro de 1973. Foi senador por Santa Catarina de 1975 a 1983.
Faleceu em Florianópolis no dia 2 de agosto de 2007. Foi casado com Hilda Luque Silveira, com quem teve 4 filhos. Convidamos o excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Silvio Drevig, juntamente com a segunda secretária, deputada Dice Heiderscheid, para fazerem a entrega da homenagem. Convidamos para receber a homenagem a senhora Elizabeth Silveira Brandalize e os senhores Ivo Silveira Filho, Renato Silveira e Carlos Roberto Silveira, filhos do homenageado. Agradecemos ao senhor primeiro vice-presidente e à nossa segunda secretária pela entrega da homenagem. Esta sessão está sendo gravada pela TVAL e, durante a semana, será reprisada. Neste momento, teremos a interpretação do hino de Palhoça, na voz de Fabiana Rodrigues de Campos, acompanhada pelo violonista Enelson da Rosa Cândido. Muito obrigado. Nesta terra aprendi a viver, nesta terra aprendi a amar, defendendo a não temo morrer, nem tampouco sofrer, para tudo lhe dar. Suas praias são lindas demais, e rainha já é por inteira, e assim amarei sempre mais estas praias, Pontal, Cambirela e Pinheira. Minha Palhoça, terra querida, és o encanto de minha vida. Muito desejo um dia dar-te, e assim provando saber amar-te. Quando a mágoa ou tédio me prende, busco a paz e ninguém me entende. É nas praias da terra querida que encontro o lazer que mais quero na vida. O legado dos seus fundadores é trabalho, honradez e amor, e nas cores da sua bandeira reflete a esperança, o progresso e o valor. Minha Palhoça, terra querida, és o encanto de minha vida.
desejo um dia dar-te e assim provando saber amar-te. Muito desejo um dia dar-te e assim provando saber amar-te. Convido para fazer uso da palavra a senhora Elizabeth Silveira Brandalize. Boa noite. Excelentíssimo senhor, vice-presidente da Assembleia, neste ato presidindo a mesa, deputado Silvio Drevig. Excelentíssima senhora deputada estadual, autora do requerimento que ensejou a presente sessão especial. Agradeço à deputada Dirce Heidscheid, propositora desta sessão, eleita pelo município da Palhoça, terra de Ivo Silveira, meu pai. Agradeço ao magnífico reitor da Unisul pela edição do livro Ivo Silveira, Passos do Estadista, de autoria do Celestino Sacchetti, que atendeu carinhosamente ao meu pedido de eternizar a memória do pai. Agradeço também às amigas queridas que me acompanharam durante minha jornada aqui nesta casa, a Ilka, a Cleo, a Anne e ao Max, e à diretoria de imprensa e a todos os funcionários dessa casa que se dedicaram com muito carinho para a realização desta sessão. Agradeço ainda a todos os parentes e amigos aqui presentes. Ivo Silveira nasceu em Palhoça em 26 de março de 1918, filho de Vicente Silveira de Souza e Lídia Sanseverino Silveira. Eram 5 irmãos, 4 mulheres e ele. Iniciou seus estudos em sua terra natal, fez o curso ginasial no Colégio Catarinense, cursou a Faculdade de Direito em Florianópolis e formou-se em 1945. Em 1944, casou-se com Zilda Luque Silveira. Desta união, nascemos nós 4. Ivo, Renato, que faz aniversário hoje, mesmo dia do nascimento de nosso pai. Carlos Roberto e eu, Elizabeth. No ano de 1947, foi eleito prefeito da Palhoça pelo Partido Social Democrático, PSD. Naquela época, morávamos em frente à praça, em casa alugada. Como a família foi crescendo, nossos pais construíram uma casa, dessa vez, perto da prefeitura. Casa esta que ficamos até o pai ser eleito governador. Passaram-se os anos, ele se destacando na vida política enquanto nós crescíamos. Iniciou sua carreira como parlamentar em 1951. Nesta época, estudávamos no grupo escolar Venceslau Bueno, em Palhoça. Eleito deputado, vinha de ônibus todos os dias para a capital, já que não tínhamos carro. Tornou-se mais difícil estarmos sempre juntos. Então, aos fins de semana, nossa mãe fazia o almoço para estarmos todos unidos e conviver enquanto família. Mas, se por acaso ele tivesse compromisso com os seus eleitores nos distritos da Palhoça, como batizados, casamento, festas locais, íamos todos. Assim, fomos conhecendo seus auxiliares eleitorais, na época, cabos eleitorais. Em Garopaba, era auxiliado pela sua irmã, a tia Cici, e alguns outros. Na Pinheira, pelo seu Mané Didico, que dizia quantos votos ele receberia em cada urna, e assim sucessivamente. Desta maneira, participávamos de sua vida política. Fomos, então, estudar em Florianópolis. Eu interna no Colégio Coração de Jesus, Ivo no Catarinense, Renato no Instituto Estadual de Educação, Carlos Roberto
ainda não era nascido. Nosso pai foi deputado por 4 legislaturas e, nesta casa, ocupou vários cargos. Líder da bancada do Partido Social Democrático, líder do governo senhor Celso Ramos e 3 vezes consecutivas presidente da Assembleia. O único parlamentar que concorreu ao cargo de governador no mandato da presidência deste poder. Quando presidente, começou a planejar esta casa e terminou em 1970 como governador do Estado. Em seu discurso de inauguração, afirmou: senhores deputados, entrego a nova casa de vossas excelências. Peço que não vejam na magnitude de sua arquitetura, senão o propósito de significar a majestade do poder que ela vai abrigar. Entrego do meu apego às instituições democráticas para o futuro destas, homenageando a cultura política da população catarinense e acompanhando o surto de progresso que surpreende a capital. Em 1965, na convenção de escolha do governo, a escolha do deputado ao governo do Estado de Santa Catarina, o Partido Social Democrático tinha como presidente o Dr. Arderbal Ramos da Silva, seu grande amigo e mentor de sua carreira política. Com o voto dele e demais correligionário, saiu vitorioso. Ao fazer seu pronunciamento, Ivo Silveira falou: vou com minha esposa, companheira de que sempre recebeu estímulos decisivos. Vou certo de que, para a honra nossa e por favor de Deus, serei uma vida útil no Estado, no destino catarinense. Nesta época, o Partido Social Democrático fez coligação com o Partido dos Trabalhadores do Brasil, PTB, indicando o vice-governador, Dr. Francisco Roberto da Linha. Seu adversário foi o deputado federal, Dr. Antônio Carlos Conde Reis, indicado pelo Partido União Democrático Nacional, UDN, candidato conhecido em todo o Estado catarinense e de uma tradicional família política. Ivo Silveira, sem condições financeiras, teve o apoio dos deputados do seu partido e de vários amigos. Campanha difícil. Até no oeste catarinense, naquele ano nevou. Saiu vitorioso. Quando assumiu o governo, em 1966, veio morar em Florianópolis, pois assim exigia a Constituição Estadual. Seu antecessor foi o senhor Celso Ramos, um governador inovador, dinâmico e responsável. Mudamos, então, para a Casa da Agronômica, uma nova realidade, casa grande e com vários empregados. Estávamos morando há alguns meses. De repente, ele nos chamou para uma conversa. Guardo bem na memória o que ele falou, que a vida ali era passageira e que nós não éramos filhos de governador, mas sim filhos de Ivo Silveira, e como tal, esse deveria continuar a ser o nosso comportamento. Não foi fácil o período em que governou o Estado. Época do governo militar, formação da Arena, que era a união dos partidos PSD e UDN, partido este que fora sempre seu adversário político e na campanha para governador. Teve que compor seu secretariado com seus adversários políticos. Em certa altura, foi cassado seu vice-governador e deputados amigos de longa data. E também homologado o ato institucional número 5, o AI-5. Tempos difíceis. Nossa mãe muito colaborou para as obras assistenciais de várias entidades. Doava roupa para os recém-nascidos, muitas feitas por ela mesma. Dedicou-se a chás beneficentes, às rendeiras da Lagoa da Conceição e participava nas inaugurações das obras de seu esposo. Enquanto isso, a família foi crescendo. Vieram os netos, noivados e namoros mais firmes. Em 15 de março de 1971, o governador Ivo Silveira terminou seu mandato, sendo eleito, por eleição indireta, o Dr. Colombo Salles, tendo sido este secretário do Plameg. Na transmissão de cargo, ele falou em seu discurso: não levo arrependimento, nem deixo queixas motivadas. Só neguei o que seria indigno conceder e o possível de fazer foi feito. Prestigiei a lealdade até o sacrifício da mais legítima aspiração pessoal. Esta manhã, abri os olhos sobre o discurso proferido no dia da posse
e me senti feliz de constatar que poderia-lhe agora tudo que nele prometera. Os esplendores do poder não me ofuscaram a humildade. Nossa família passou a morar na rua Tenente Silveira. Nesta época, casaram 2 filhos, Ivo e Renato. Passamos a desfrutar mais tempo e tranquilidade todos juntos. Nasceram mais netos, casaram-se e vieram os bisnetos. Ele dedicou-se a cada um, ensinando a humildade e o respeito ao próximo. Quem não lembra de Ivo Silveira, com seu terno de linho branco, chapéu de Panamá, indo ao supermercado Ipo e ao Besc conversar com seus amigos, cumprimentando a todos com seu sorriso aberto. Devido a um mieloma, teve que ser internado no Hospital de Caridade e enfrentou com muita serenidade a tranquilidade dos seus últimos dias de vida. Manteve sempre a lucidez, conversando com seus amigos que o visitavam, sempre com palavras de agradecimento. E para nós, os 4 filhos, pediu para que cuidássemos de nossa mãe, um homem sem medo de fazer o bem e sem coragem de fazer o mal. Neste momento, convido para fazer uso da palavra e proceder o lançamento do livro Ivo Silveira, Passos do Estadista, o autor da obra, senhor professor Celestino Sacchetti. Personalidades com assento nesta mesa, personalidades presentes a esta reunião, senhores deputados, senhoras, senhores, senhores militares que abrilhantam esta noite, minhas senhoras, meus senhores, meus amigos. Ivo Silveira, Passos do Estadista. Para solidificar o texto que será apresentado nesta reflexão, peço licença para trazer à tona rápida biografia de nosso homenageado, publicada em 1987, na História de Santa Catarina, de Oswaldo Rodrigues Cabral. Leio. Os quase 62 meses do governo Ivo Silveira apresentam resultados expressivos no campo da aplicação de auxílios para a expansão industrial de nosso Estado, na implantação de cerca de 150 quilômetros de estradas pavimentadas, na construção de 3.000 salas de aula e de 11 ginásios de esporte, na criação e implantação da Companhia Telefônica de Santa Catarina, COTESC, hoje Telecomunicações de Santa Catarina, TELESC, na conclusão da nova sede para a Assembleia Legislativa e para a imprensa oficial do Estado, na conclusão dos estudos para a construção da segunda ponte, hoje Colombo Salles, na implantação e na execução do primeiro Plano Estadual de Educação, que introduziu o ensino básico de 8 anos e o sistema do avanço progressivo, que praticamente eliminou a reprovação através da recuperação de estudos para o aluno de aprendizagem lenta ou deficiente,
e, finalmente, na construção de 8.300 quilômetros de linhas e redes para energia elétrica. Estou nervoso. Na presente homenagem, Ivo Silveira é designado com o título de estadista. Na significação da palavra, o dicionário Caldas Olete, lá pelos finais do século XIX, há quase século e meio, portanto, reúne os conceitos que circulavam na língua portuguesa. Diz o dicionário: estadista é a pessoa versada nos negócios políticos e que representa um dos primeiros papéis na administração do país. Estadista é o dedicado a realizar o bem-estar de uma comunidade. O recente dicionário UAIS 2001 reserva 3 conceitos para a palavra. Desculpe essa repetição, mas eu sou um professor. O recente dicionário diz o seguinte: estadista é a pessoa versada nos princípios e na arte de governar. É também a pessoa ativamente envolvida na arte de conduzir os negócios de um governo ou moldar sua política. Pessoa que exerce liderança política com sabedoria e sem limitações partidárias. Na caminhada política de um quarto de século, 1946-1971, Ivo Silveira exerceu o cargo de prefeito municipal da Palhoça. A partir de 1951, como resultado de 4 eleições, cumpriu o mandato de deputado estadual. Nesse mandato, por 3 vezes, exerceu o cargo de presidente da Assembleia Legislativa. Em 3 de outubro de 1965, candidato pelo Partido Social Democrático, PSD, com 328.480 votos, Ivo Silveira elegeu-se governador de Santa Catarina. O novo governante permaneceu no posto entre 31 de janeiro de 1966 e 15 de março de 1971. Na autoanálise de seus anos de vida pública, antes de assumir o compromisso de governador dos catarinenses, o estadista Ivo Silveira fez questão de declarar que durante 20 anos convivera com representantes do povo e se orgulhava de ser um deles. Líder da oposição, líder do governo e 3 vezes presidente desta Assembleia Legislativa, nosso homenageado desta noite convenceu-se de que o poder legislativo é o caminho indispensável para a realização dos desejos e das necessidades de uma comunidade. Entrado no Palácio do Governo, em 31 de janeiro de 1966, o novo chefe do Poder Executivo incorpora convicta visão das tarefas que o aguardam. Ele chegara ao ponto mais alto de sua vida pública. Chegou serenamente, nem ódio que divide as forças responsáveis pelo nosso progresso, nem a vaidade que reduz a visão na convivência com o poder. Ele vinha do povo e, diante dele, sentia-se orgulhoso dessa origem e desse destino. Sentia-se honrado em estar no lado oposto
ao daqueles que se extremam no derrotismo que abre caminho às ambições. Ivo cultivava a tenacidade que procura eliminar a tensão social e orientar o impulso desenvolvimentista do país. Santa Catarina alcançara um grau de maturidade política e um ritmo de progresso capazes de apressar-lhe a solução dos problemas. Pelo objetivo central do governante, ele devia dinamizar os serviços públicos organizados, bem como as forças geoeconômicas igualmente assistidas para a harmônica evolução do conjunto econômico-social de Santa Catarina. Sempre pedia que o ajudassem no afã de elevar nosso Estado ao nível de paz e prosperidade desejadas pelos catarinenses de todas as cores e de qualquer cor da pele. O governador redobrava a confiança no futuro dos seus concidadãos, quando contemplava o quadro geral das possibilidades e das aspirações de nosso Estado. Para ele, os homens públicos, quando encarnam a aventura de galgar posições, não podem esquecer daqueles que lhe acompanham o pensamento político, mas lembrar-se também daqueles que, divergindo de sua orientação político-partidária, desejam o bem e o progresso de sua terra. E afirmava solenemente que, investido na condição de governador do Estado, que jamais iria trair a confiança que a maioria dos catarinenses nele havia depositado. Ao terminar o mandato de governador, em 15 de março de 1971, Ivo Silveira proclama uma alargada análise dos anos que se manteve à frente dos problemas e das soluções para Santa Catarina. Feliz e realizado, ele observa que edificou um governo afirmativo e aberto com os que o procuravam e apreciou dialogar com aqueles com os quais devia envolver-se, pois essa era a sua maneira de amar o bem e cuidar do próximo. Entremos agora na atividade de um cidadão estadista, cuidando de ser útil em suas novas atividades fora do governo. Agora, ele garante que ninguém acertará no trato da vida pública sem mantê-la intimamente ligada à atividade comunitária. Em outra passagem de sua vida pública, Ivo demonstra que sempre trabalhou fiel à orientação de governante feliz. Desde o início de seu mandato como prefeito municipal da Palhoça, Ivo Silveira, estadista, foi líder amarrado às condições inerentes à realidade da administração comunitária. Ele incorporou e deu trânsito amorável aos elementos, talvez oriundos, do mal-estar pelo não atendimento daquilo que estava sendo necessitado. O estadista executou sempre, com convicção, um honesto jogo de braços abertos. Afinal, ele viveu comungando uma vida comum, engajado na caminhada política. O prefeito, o deputado e o governador sensibilizavam-se pelos gestos e pelas palavras de seus colaboradores, que, ombro a ombro, todos trabalhavam pelo bem-estar e pelo futuro dos catarinenses, não importando a convicção político-partidária em que se encontrassem investidos. Para completar esta intervenção,
peço licença para ler uma poesia que na eleição de governador Ivo Silveira recebeu em 1965 do eleitor Wilson Castilho de Joaçaba. Não sou perito em linguagem gauchesca, portanto, desculpem os eventuais deslizes que vou cometer em sequência à minha leitura. Diz o poeta lá de Joaçaba: meu irmão Barriga Verde, licença peço primeiro, sou gaúcho cantador e vim trovar nesse entreveiro. Sei que o povo está em festa, enfim a querência inteira, em homenagem ao índio velho, deputado Ivo Silveira. Pois este cuera é dos buenos, é pelo duro, guape de ação. Por isso foi repuntado numa grande convenção para ser o candidato e ganhar a eleição, que em outubro se realiza aqui em nosso rincão. Quando soube da escolha, me apinchei capacidade, vim pronto para abrir meu peito, diga-lhe-te barbaridade, pois o guasca é de fibra, mais firme que nem tronqueira. PSD já ganhou, tchê, com este taura Ivo Silveira. Trouxe junto minha cordeona, aquela de 2 fileiras, para acompanhar nesta jornada o já patrão Ivo Silveira. E havemos de campear na coxilha e na canhada, ao lado deste campeão, o ganhador da carreirada. E cruzaremos nosso chão, de ponta a ponta sem fim, conclamando nossos patrícios ao ego de um clarim, reunindo os peões e as prendas para a macanuda festança, quando o índio Ivo Silveira assumir a governança. Deixem que fale os malevas, eles podem corcoviar, pois no final de apartado, PSD vai ganhar, porque tem um candidato que não é qualquer um guacho. Para substituir Celso Ramos, tem que ser um cabra macho. E este é Ivo Silveira. Obrigado, professor. Convido para fazer uso da palavra o magnífico reitor da Universidade do Sul do Sul de Santa Catarina, Unisul, professor Mauri Luiz Hertz. Excelentíssimo senhor deputado Silvio Drevek, primeiro vice-presidente da Assembleia e também presidente desta sessão solene de hoje. Excelentíssima senhora Dirce Heiderscheid, deputada estadual e autora do requerimento desta presente homenagem. Excelentíssimo senhor desembargador Cid Goulart, representando aqui o nosso presidente do Tribunal de Justiça, Rodrigo Colasso, e também do TRE, desembargador Ricardo Hösler. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Palhoça, Camilo Martins, nosso querido professor, autor da obra, Celestino Saquete, Elizabeth Silveira Brandalize, filha do nosso querido Ivo Silveira, através da qual também gostaria de lembrar todos os familiares presentes aqui. Gostaria também de cumprimentar, além da mesa, o prefeito de Tubarão e presidente do Conselho Curador da Fundação Unisul, prefeito Juarez Ponticelli, em seu nome também todas as lideranças, inclusive as da própria Unisul presente aqui. Eu fiz uma breve síntese, que eu também apresentei no prefácio da obra, mas antes de passar a leitura, gostaria de lembrar de um fato
prefeito Juarez. A vida é feita de encontros e, sem dúvida nenhuma, hoje, a Unisul ela é uma universidade com 26 mil estudantes, com mais de 100 cursos de graduação, 7 de estrito sensu e tantos projetos de pesquisa, de extensão, graças ao Ivo Silveira. Na década de 40, foi construído pela comunidade de Tubarão e região o Ginásio Sagrado Coração de Jesus, inaugurado em 1947. E esse ginásio depois se transformou no Colégio Deon, que existe até hoje. Mas em 1971, por causa de uma série de fatores conjunturais da região, os padres do Sagrado Coração de Jesus, eles queriam vender o Colégio Deon e ofereceram a então FESC, Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina. Só que a FESC não tinha os recursos necessários para adquirir as dependências do Colégio Deon, porque as aulas da FESC elas já aconteciam no Colégio Deon, só que eram salas alugadas. E eis então que o nosso fundador, o professor Oswaldo Della Justina, numa conversa com o então governador Ivo Silveira, conseguiu que o Estado colaborasse com a aquisição do Colégio Deon. E por esta razão, hoje, não temos dúvida nenhuma em afirmar que Tubarão, toda a região, prefeito Camilo, deputada Dirce, Palhoça, e esse é o segundo encontro da Unisul com o Ivo Silveira. Palhoça é hoje o município em que a Unisul tem a sede de 2 campi, o campus Grande Florianópolis e o campus Unisul Virtual. Então, a nossa vida é feita de encontros. Com o Ivo Silveira, a Unisul se encontrou diversas vezes. Eu citei 2 delas, e a terceira que eu vou citar é esse evento de hoje. Nós temos a grata satisfação, a grata alegria, o regozijo de termos a honra de podermos ter em nossa prateleira, em nossos corações, em nossas mãos, em nossas mesas de trabalho, um livro que tem a distinção da editora Unisul. Então, agradeço muitíssimo, professor Celestino Sacchetti, por nós termos também a sua assinatura, como já tivemos em outras obras, de termos Unisul perfilando o seu nome, a sua marca, ao lado de pessoas tão importantes. E, recentemente, no dia 7 de março, nós tivemos a publicação no Diário Oficial da União, em que a nossa instituição recebeu o conceito 5, que é o conceito máximo de uma instituição de educação superior no Brasil. E, entre outras coisas que eu havia escrito aqui, mas que nesse momento torna-se até desnecessário ler, eu tenho certeza que nos seus 100 anos, onde quer, Elizabeth, que o seu pai esteja,
com absoluta certeza, ele está comemorando muito, assim como todos nós, funcionários, pessoas da Unisul, estamos comemorando esse conceito, porque ele é muito responsável por isso. Se não fosse a visão dele de educação, de interiorização da educação superior aqui em Santa Catarina, razão pela qual nós temos indicadores tão invejáveis em relação a outros estados. Por isso, essa marca do seu pai, essa marca da vida de vocês, da família, é também a marca da nossa Unisul, da nossa identidade. Então, muito obrigado a vocês, familiares do Ivo, muito obrigado, Silvio, Dirce, por nos permitirem, né, a publicação desse autor aqui sobre um personagem tão ilustre da nossa história. Muito obrigado e um grande abraço a todos e todas. Gostaríamos de fazer algumas considerações, muito que breves, e enaltecer, não para complementar, mas para reforçar aqui o que todos que se pronunciaram, com muita propriedade, e todos relataram a vida desse homem público, que enaltece a todos nós catarinenses. Mas principalmente pela, como disse, vou resumir algumas palavras, algo que chama atenção, a simplicidade desse ser humano que foi Ivo Silveira, a humildade, outro ponto a destacar, e enaltecer, naquela época, a visão que ele tinha da democracia. Ou seja, a tal ponto que chegou a construir o Palácio Barriga Verde, onde é que nós estamos hoje. Porque é comum, deputado Ponticelli, prefeito de Tubarão, nós que estamos no dia a dia da vida eletiva, ouvir muito que a política e que os políticos não são pessoas do bem, e principalmente os legislativos seriam desnecessários. É triste ouvir isso num país democrático, porque sem vereadores, sem Câmara de Vereadores, sem assembleias legislativas, sem o Congresso Nacional, nós não temos democracia. E aqui vejo tantos ex-presidentes, Pedro Bittencourt, Ranzolin, Otávio Gil dos Santos, entre outros, Júlio Garcia, Merizio, que estava até há pouco aqui. Como é difícil fazer democracia se não há legislativo e se não há pessoas do bem. E tenho dito isso, Elizabeth, todos os dias, que nós só vamos melhorar a qualificação política se houver a participação. Seja do jovem, seja da mulher, seja do adulto. Não há outro instrumento a não ser a participação. E por isso, antes de encerrar, destacando esta alta visão, este alto legado que Ivo Silveira deixou para nós, principalmente no sentido democrático, eu lembro de Ivo Silveira, na campanha de 1965, eu ainda bem adolescente, e claro que aqui já vão saber a que partido que o meu pai pertencia, né? Quando ele foi candidato, ainda, deputado Dirce, não tinha os outdoors, todo esse avanço
que tivemos até há poucos dias. Então, era uma escada para pregar o cartaz numa árvore ou numa tábua ou algo parecido. E meu pai disse, olha, hoje nós vamos fazer esse trabalho. E na entrada do nosso terreno, que era uma área rural, ele colocou lá duas pilastras e uma tábua atravessada em cima, uma escada, agora você sobe lá para colar o cartaz do Ivo Silveira. E um outro registro que me marcou muito também foi, claro, na nossa região, mas precisamente é onde eu utilizo 2, 3 vezes por semana ou mais, a rodovia que liga Joinville a São Bento do Sul. Foi uma etapa de governos, né, iniciada por Celso Ramos, Ivo Silveira, e que é hoje a SC 418, que faz a ligação do nosso litoral catarinense com o Planalto Norte. Então fica aqui o nosso reconhecimento em nome da Assembleia Legislativa, de todos os parlamentares, e em nome da Elizabeth, reconhecer a toda a família por esse grande homem de espírito público que foi e que deixa esse legado extraordinário para todos nós catarinenses. Nosso muito obrigado. A presidência agradece a presença das autoridades e todos que nos honram com o seu comparecimento nesta noite, convidando-os para a sessão de autógrafos e exposição sobre a trajetória política do homenageado no hall deste poder. Convoco sessão ordinária para amanhã no horário regimental e, após ouvirmos a interpretação do hino de Santa Catarina, estará encerrada a sessão.